a gente vai começar aqui na Terra Buma manejo de um cafezal que já tem alguns anos, só que o que aconteceu aqui é que se plantou café numa distância muito grande, não ocupando aquela porcentagem ideal que Ernest fala que o extrato baixo teria que ocupar de 80% a 90%. Nesses casos, o que a gente faz? Nós temos que fazer um manejo dos outros extratos para trazer o café, porque não adianta trazer a muda de café que não está na mesma sincronia do que já está estabelecido aqui. E tem outra falha também, é que nessas linhas de árvores foi plantada muito baixa densidade. Basicamente o que a gente tem aqui é banana e a gente não tem os extratos do futuro, emergente, alto, médio. Então a gente vai fazer uma mistura de extratos na linha e implantar mais café no extrato baixo. E vamos colocar mais sementes de árvore e mudas dos outros extratos para fazer essa correção, para que com o tempo a gente tenha essa sucessão natural das espécies. O extrato médio, alto, emergente vão sendo substituídos pelas árvores do futuro. Então vocês vão poder acompanhar esse manejo hoje aqui na Terra Buma, manejo de um cafezal. Bom, a gente está nesse momento aqui, ainda na poda das bananas, mas já vamos começar a plantar os cafés. E a gente percebeu aqui abrindo, é um solo de vale aqui, muito fértil mesmo, para café, para as árvores do futuro, faz parte do cinturão aqui dos córregos, que vem dessas montanhas do entorno, e um perfil bastante profundo, um solo pesado, bem argiloso, muito bom para a gente plantar café, plantar jabuticaba, citros, é um solo de excelente qualidade. Então, mas a gente percebeu que isso aqui antes era pasto, né, de braquiária, as matas foram derrubadas e a gente abriu aqui até 50 centímetros é terra dura. A gente viu que a parte de cima a terra está encharcada aqui, ó. A terra está encharcada, grumosa, mas na parte de baixo ela tem pedaços torrões duros mesmo, ó. Você não consegue quebrar. Então tem que cavar o buraco mais que 50 para as raízes conseguirem chegar na terra fofa. Agora a gente mistura isso aqui, devolve a terra com um pouco de esterco até a altura do café aqui. Põe a terra boa por último aqui, onde ela é do perfil dela mesmo. E a gente vai plantar essa... Por que nós estamos plantando de muda? Porque nós estamos fazendo uma cirurgia, não é? É cirurgia porque não poderia plantar de semente, não daria tempo desse café de semente alcançar os outros cafés. Então ele iria estiolar, não iria produzir. Então agora a gente está plantando de muda os cafés. Plantamos aqui, ó. Aí tira as bolsas de ar também. Pronto. E a gente poda essa pimenta, ela não é mais produtiva. E ela vai rebrotar. Uma pimenta de cheiro. Provavelmente ela vai rebrotar um pouco. E a gente poda ela toda aqui para proteger o café. E vai colocar... Rapidinho as bananas vão crescer de novo, né? A gente coloca essas toceiras de banana aqui, sempre cobrindo onde tem terra descoberta, a gente precisa cobrir. Nessa linha da banana aqui, vocês vão ver o que? Essa linha tem extratos médios, como laranja, e a gente vai plantar extrato emergente aqui. Então aqui a gente vai plantar emergente, por exemplo, aqui nós vamos plantar esse emergente aqui, que é uma barriguda lisa, é uma árvore do cerrado, vive muito tempo. Vamos plantar paricá, vamos plantar eucalipto. E aqui na linha desse café do meio vão ser 3 linhas de café agora. Tem uma linha aqui, aí 1 metro e pouco, 1,20 m, outra linha aqui, outro 1,20 m, outra linha ali. E de café para café 1,5 m. Nessa linha do meio a gente vai ter altos com baixos, nessa linha do meio. Então esse aqui é cabo de machado, é extrato alto com café, que é extrato baixo. E na linha da banana, os médios, citros, pitanga,
com emergente, eucalipto, paricá e as árvores de poda aí também. E na entrelinha do café, para evitar o nascimento de mato nesse começo, nós vamos plantar açafrão, cúrcuma. E agora a gente está inserindo mais um extrato baixo na linha do café, porque esse café daqui a um ano ele vai estar desse tamanho e esse abacaxi vai começar a produzir. Então quando a gente colher, aí esses cafés vão começar a se encontrar daqui 2 anos, né? Que é o tempo médio aqui de produção de abacaxi na nossa região. Então é o tempo de aproveitar esse espaço vazio. Então vão ter 3 filas de abacaxi, uma fila aqui, outra fila de abacaxi aqui e outra fila de abacaxi lá na fila do café. E aqui nós vamos plantar 2 filas de açafrão. Como a gente está em abril, ele não vai produzir agora, mas assim que começar a chuva, ele vai crescer. A gente vai colocar irrigação aqui para pelo menos nessa seca aqui, esses cafés que plantamos agora aguentarem a seca. E depois a gente só vai fazer o manejo de poda dessas árvores, porque aqui estava faltando madeira, estava crescendo só muita banana e eles tinham feito o manejo aqui há 30 dias atrás e estava no solo exposto. Chegamos agora praticamente no final desse manejo, dessa cirurgia que nós fizemos. E é bom ressaltar que cirurgia sempre é uma coisa mais complicada, mais demorada, né? Por quê? Porque a gente está tentando fazer uma correção naquele sistema que nós não plantamos em alta densidade no início. Então aqui nós plantamos agora cabo de machado, alternando aqui é uma jabuticaba, aí tem abacaxi, café, jambo extrato alto, IP emergente, alto para emergente, gueiroba. A ideia então foi plantar árvores, a gente centrou aqui no jambo, que é o que a gente tem hoje aqui, estamos fazendo com o que tem, né? O jambo ele é bom de poda, jambo branco. Então a gente plantou muito jambo nas linhas a cada 2, 3 metros, alternando com mogno, africano. Então tem as linhas do café, ficou mais ou menos 1,5 por 1,5, café um do outro, 3 linhas. E agora aqui está plantado abacaxi com café e aqui abacaxi com café. Aí mais para fora tem as 2 linhas de banana prata, que nós podamos e descemos só o chifre. Por que esse sistema com 3 anos não conseguiu produzir café ainda? Porque foi maximizado a produção da banana. Então as árvores ficaram pequenas, você vê aqui uma laranja com 3 anos, já era para estar produzindo, já era para estar desse tamanho aqui, com 1,5 m, 2 metros, com 2 anos, produzindo fruto. Por que ela está mirrada assim? Porque ela estava na linha da banana e foi maximizada a banana. Mas agora aqui não, nós não queremos banana no momento. A banana é para produzir biomassa. Até as árvores crescerem, se estabelecerem aqui, a gente vai ficar podando a banana, pode deixar uma por toceira, nós vamos regular a sombra. No máximo uma por toceira e vamos ver. Não vamos deixar 3, uma família, não vamos deixar mãe, filho e neto, não. É fundamental isso, regular a banana. E nas entrelinhas do café, a gente vai plantar aqui agora, ó, só que nós cometemos um erro. O ideal era aqui a gente ter feito, antes de derrubar a banana, plantar todas as árvores, plantar o açafrão, aí a gente derruba a banana, porque isso vai apodrecer rápido. O pseudocaule da banana vai apodrecer rápido. E agora aqui, ó, a gente planta 3 filas na ponta do facão, aqui na ponta do facão, aqui, açafrão, de 30 em 30 centímetros, açafrão, e outro aqui, açafrão. Aí vem aqui 30 centímetros de novo, outro açafrão, outro açafrão. Então nas entrelinhas do café, 3 filas de açafrão, aqui 3 filas de açafrão, 3 filas de açafrão, e aí tem 1, 2, 3 filas de café. Então nas entrelinhas do café, aqui 2 linhas de açafrão, 3 filas de açafrão, 3 filas de açafrão, e aqui 2 filas de açafrão. Aqui tem a banana, do outro lado lá tem a banana, e assim a gente vai conseguir produzir muitas árvores aqui crescerem. Ainda tem as árvores que já estavam plantadas aqui, e ainda falta a gente plantar um pouco de eucalipto, mutamba, de muda. Aí sim nós estamos com um sistema plantado em alta densidade para produzir muita biomassa. Então esse é o nosso objetivo. Quem vai produzir a biomassa e vai manter o sistema coberto, sombreando o café, o solo coberto, são as árvores e a banana no início. Então nós temos essa correção. É mais caro? É, porque nós não plantamos em alta densidade no início.
Mas dessa forma, eu acredito que a gente vai chegar aqui a ter um bom cafezal, que esse clima aqui é de café. Bom pessoal, estamos novamente aqui na Terra Buma, depois de 4, 5 meses que nós iniciamos a reforma nesse sistema aqui com café. Então a gente viu que faltavam mais densidades de árvores, nós plantamos cabo de machado, jambo branco, jabuticaba, mogno, e agora nós vamos fazer um manejo. As chuvas começaram, então agora a gente tem que fazer um manejo de podar, fazer uma capina seletiva, ou seja, tirar, todo mundo sabe o que é capina seletiva, tirar as ervas de sistemas anteriores. Então, picão, carrapicho, isso, e elas estão amadurecidas agora, estão florindo. Então isso a gente tira, porque tudo que amadurece freia o crescimento do sistema. Então, a capina seletiva aqui, ó, nós temos um café aqui e tem uma braquiária aqui. Então ela é de sistema, não é de floresta. Nós queremos ter floresta. Então eu ponho aqui a braquiária do lado, posso tirar aqui com a raiz agora, porque aqui a gente vai pôr material para cobrir essa área. E como está na chuva, eu não posso deixar isso aqui de novo assim. Eu ponho em cima do material para ela não rebrotar. E a gente vai fazer o manejo. Vocês podem perceber, ó, se a gente não fizer um manejo agora, o capim elefante vai crescer, as bananas vão crescer muito, a periquiteira, a mamona, o margaridão, e vai fazer muita sombra. Fazendo muita sombra, o nosso café vai diminuir a fotossíntese. Então ele pode chegar num ponto de tanta sombra que a respiração se equaliza com a fotossíntese e ele não produz açúcares para alimentar as raízes. E aí ele entra num estresse e isso predispõe ele a pragas. Então o que nós estamos fazendo é potencializar, otimizar o sistema, trazer biomassa para o chão para adubar o nosso café e para estimular o crescimento de todo o sistema. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então chegamos ao final desse manejo do início das chuvas aqui, o manejo da primavera, né? Primavera-verão, reduzindo muito a sombra que estava em cima do café, reduzindo bastante as bananas. Então nesse momento o café está pequeno, a banana não é para produzir, a banana faz parte do sistema de sombreamento e faz parte para produzir matéria orgânica. No futuro, quando o café estiver maior, aí sim nós podemos também produzir banana. Banana é fundamental no sistema com café. Tá aí, muito mais luz e matéria orgânica no chão, produzindo, caminhando para um sistema de abundância. Vambora, vambora. Aqui no caso, ó, nós temos aqui uma periquiteira, que é a secundária 1, e tem o eucalipto. Ela não é tão boa de poda quanto o eucalipto, então nós damos preferência para o eucalipto, por isso que eu podei ela aqui drástico agora. Podamos a periquiteira drástico e o eucalipto está saindo aqui. Então tudo que está na frente dele, ó, eu tirei aqui, para ele ganhar mais luz
Então, mas você cortou uma folha verde de banana. Sim, porque eu não estou maximizando a banana, eu estou otimizando o sistema. Então, uma consequência da gente ter a visão ampla para otimizar o sistema é que eu não foco só na banana, só na produção da banana. Eu foco para obter o máximo de fotossíntese. Com foco na fotossíntese, aí eu vou ter mais banana. Porque se eu não dou chance para esse eucalipto sair agora e produzir muita biomassa, eu vou ter um cacho de banana logo. Mas ele não será tão grande quanto o cacho produzido pela grande quantidade de biomassa que esse eucalipto vai me dar, que vai, quando podado, estimular a produção de um cacho maior dessa banana e alimentar essa banana com muito mais biomassa. Aqui agora, a periquiteira de novo está entrando aqui, ó, em cima da minha pitangueira e força a pitangueira para lá. Então o que eu faço? Eu podo aqui, porque a minha pitanga é extrato médio. Tiro aqui também, tá aqui, ó, entrando na minha, um ramo de pitanga entrando no meu limão cravo. Ainda eu não vou decidir quem vai ficar, mas eu posso simplesmente tirar esse ramo de pitanga que está entrando aqui. E também tirar esse ramo de periquiteira, os galhos secos aqui, e entrar mais luz para todo o sistema e estratificar. Pronto, esse ramo para lá não está atrapalhando. Posso também tirar esse chupão aqui do limão, que estava indo para cima da minha pitangueira. Olha como melhorou. Ainda tem uma certa tensão, mas eu estou na dúvida, eu deixo e sigo. Eu volto para cá depois.